novidades no Dança Sem Filtro. Hoje, a minha conversa é com a professora Mila Kozuma. A Mila começou a trabalhar conosco na pós-graduação de dança e já faz alguns anos. Mas ela sempre está envolvida em muitas atividades, em muitos eventos importantes. Então, nós tivemos que trazê-la aqui para contar detalhes da dança urbana. Bem-vinda, Mila. Obrigada pelo convite, Carla. E aí, conta um pouquinho do teu currículo, dos teus passos, como que você construiu tua carreira. Bom, eu comecei como competidora, né, como a maioria dos dançarinos de breaking. Então, eu entrei no cenário competitivo ainda muito nova e ainda muito jovem, acabei me tornando também júri. Numa época que existiam poucas competições, né, fora do Brasil, e aí eu tive uma oportunidade de jogar um campeonato já sul-americano, e isso há mais de 20 anos. Bom, enfim, e dei continuidade na minha carreira como competidora por muitos anos. Cheguei a participar de uma competição mundial. Fui participei da primeira dupla de mulheres a competir mundialmente na Alemanha em 2008. Faz Nossa. tempo. E imagino que em 2008, duas mulheres irem representar o Brasil não foi pouco. Não, e numa época que a gente não vivia de dança, era muito difícil dentro das danças urbanas. A gente só conseguia realmente dar aula, participar de algumas competições, mas ainda a gente não tinha condições de ter uma vida, né, com a dança. Então, o cenário mudou bastante depois disso também. E continuei depois de parar de competir, continuei como júri, né? E eu no que atuo até hoje e agora professora também. E na política, você também tem um papel bastante importante que a gente acompanha. Que a gente acaba participando porque não tem como, né? Muitas coisas acontecem, enfim, tem muitos assuntos que são do nosso interesse e eu acho que é super importante todo mundo se envolver também, porque é do nosso interesse e se as coisas conseguem se desenvolver da forma que a gente espera, a gente precisa estar participando e acompanhando também. Exatamente, tem que se mobilizar e tem que fazer as pessoas também perceberem a importância disso, né? Sim. De participar e realmente colocar cada um sua opinião, né? Claro. Muito bem. Nossa, mas assim, você contou aí tua história rapidamente e eu já achei muito legal porque normalmente a dança é vista como arte, como cultura. E você está falando que você foi competidora, efetivamente, competição. A gente vê na dança esportiva, né? Que é onde é o meu lugar seguro na dança de salão, na dança esportiva, como esporte. Mas justamente nas danças urbanas você viveu também a dança com esse caráter esportivo, competitivo, depois como júri. Então, me fala um pouquinho disso. O que você sente a respeito dessa coisa da dança arte, a dança esporte e essa tua experiência? Ele mesmo sendo competitivo já há muito tempo, né? Porque as primeiras competições começaram no início dos anos 90, mas eram somente de grupos e depois de muitos anos que passou a ter competições individuais em outros formatos também, mas ainda assim era considerado dentro de um âmbito cultural, porque se falava em dança, já automaticamente se falava em cultura. Então, separado não ainda. se via ainda a dança como uma possibilidade de esporte. De Apesar fato. do breaking ter muita similaridade com muitos esportes, né? Sim. Que já existem. Então, era muito difícil a gente conseguir enxergar dessa forma e levou muito tempo para as pessoas aceitarem isso também. Porque as pessoas ainda tinham essa discussão, achando que o esporte iria descaracterizar a dança. Sim. Enfim, e foi todo um erro, porque isso jamais aconteceu. E a prova disso foi o que aconteceu nas Olimpíadas depois, com o breaking sendo apresentado no formato que ele é. Sim, eu entendo com simplicidade que a dança é o que é. A dança urbana é o que é. A dança esportiva é o que é. E, a partir daí, a organização é feita para que tenha uma competição justa, não é? Eu penso assim. Agora, tem uma diferença muito grande na dança esportiva, na dança de salão internacional, que eu queria saber se também tem nas danças urbanas, que é o júri, né? Normalmente a gente tem uma bancada na TV, né, de dança de salão, a gente tem a bancada de jurados e com o olhar esportivo a gente tem arbitragem, que é completamente diferente. Na tua área também?
Então, isso ainda está em processo, na verdade, de desenvolvimento, porque o breaking, ele tem muitas coisas, muitas características que são difíceis de avaliar, principalmente por conta da parte da criatividade. Então, Claro. são estilos, existem muitos estilos diferentes que competem igualmente, então é muito difícil de conseguir separar isso numa forma Uhum. mais justa. Então, criaram um sistema de julgamento, né, por meio de um sistema digital, onde você consegue pontuar alguns critérios, mas ainda não está perfeito. Ele ainda tem um pouco da pessoalidade mesmo, né, do seu olhar pessoal com relação àquilo. Então, infelizmente, a gente ainda não tem um sistema ainda muito Tá está sendo. sendo ainda, está em um processo, porque ele está sendo utilizado em muitas competições, não apenas em competições esportivas, mas também em competições culturais, e Uhum. tem funcionado bastante. Eu fiz o curso também, um sistema muito interessante, mas ainda ele tem isso, e é o que eles estão tentando trabalhar de uma forma que ele tire um pouco dessa enfim, dessa pessoalidade mesmo, de onde você se Claro, enxerga como claro, você gosta, uma preferência exatamente, pessoal. exatamente. E é isso que é o mais interessante, acho que você colocou o ponto, a grande questão, aonde é uma opinião sua, um gosto seu Exato. e realmente critérios que você está seguindo. E na dança esportiva, ela tem mais de 100 anos, então é natural que ela já tenha uma coisa mais estabelecida. E a dança urbana, ela fez o caminho inverso. Ela primeiro entrou na Olimpíada, daí corre, organiza tudo, porque a gente tem um Exato. problema de ter que ter um julgamento. Então, naturalmente, ainda está sendo estabelecido e desenvolvido. Mas eu adianto, pela experiência da dança esportiva, que o grande desafio é separar as questões objetivas, que é o olhar esportivo, das questões subjetivas, que é o olhar artístico, de criatividade e de improviso. Então, separar isso para a gente conseguir estar mais próximo de uma arbitragem, né? Enfim, A gente tem muito a aprender com vocês ainda, longos passos, né? porque o breaking ainda é muito novo como um esporte. Claro. Declarado esporte, porque muitas Sim, pessoas, assim como eu, já enxergavam o breaking como um esporte há muito tempo. sim. Enfim, por diversas razões. Mas depois que ele foi declarado um esporte olímpico, né? Depois que ele foi, Foi tudo às pressas, foi né? muito rápido. Porque, na verdade, fizeram um teste, né, na Olimpíadas da Juventude em 2006, perdão, 2016. E nesse teste foi um sucesso, né? E aí Ah, viram por realmente o isso a potencial escolha. e em seguida já escolheram breaking para poder ser um possível esporte. Em Tóquio, ele iria entrar já em Tóquio, Uhum, antes, né, mesmo de Paris. Mas na uhum. última hora acabou não entrando e aí Paris garantiu que não, ele colocaria o breaking. Então, isso já vinha já de alguns anos, mas o breaking ainda não Sim, tinha uma organização global para poder iniciar esse trabalho. Então, algumas pessoas físicas mesmo começaram a trabalhar em possíveis sistemas de julgamento para tentar buscar um julgamento mais justo e o mais impessoal possível. claro, claro. Porque até então, como que a gente julgava competições? Por meio de anotações de pontuação ou Sim, apontando o braço, como a gente faz até hoje. Então, você sim. analisa, você faz toda a sua análise ali durante as entradas E e só ao final você aponta. aponta para o lado que você acha que ganhou. No final parece até muito razoável, porque você vai no conjunto da obra e aponta e Exatamente. pronto, né? Mas assim, hoje, ou vamos dizer assim, pós-Olimpíadas, quais os países que foram mais fortes? Os três primeiros? Os asiáticos, Japão, China, a Holanda foi muito bem. A Holanda se destacou muito. É um país que tem investido muito no breaking. Enfim, na competição que aconteceu, uma das maiores competições que existe no mundo, que aconteceu, a última edição foi no Rio de Janeiro, né, aqui no Brasil. Eles até trouxeram equipes televisivas de lá e toda uma imprensa, um grupo enorme de imprensa veio cobrir a participação de dois holandeses aqui.
que merecidamente ganharam a competição. Então, foi incrível, realmente, foi incrível. Olha só. Então, aí eu penso que, no final das contas, esses países que estão dominando vão cuidar de organizar essa arbitragem de uma forma correta e, enfim, já está na mão deles, né? Eu acho que acaba vindo deles. O que impressionou foi realmente a China. Porque a China, na verdade, nunca entrou dentro do mapa mesmo global de países em destaque. O Brasil já foi um país muito forte de destaque no breaking. Infelizmente, não participou das Olimpíadas, mas já foi, né, um dos principais países no mundo. Mas a China era totalmente inesperado. E isso é incrível. Surgiu, isso que é incrível. Eu acho que o mais legal muito duro. E o mais legal da competição é isso. Porque senão você vai ter já uma coisa previsível, né? Eu lembro na televisão, as pessoas já chegavam assim, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. Gente, se é previsível, não é uma competição, não precisa nem dançar, você já dá o voto e pronto. O legal da competição é isso. De repente, aquele maravilhoso tem um branco, dança mal pra caramba, e aí você faz teu papel de árbitra, né? Então, é muito mais divertido pensar dessa forma. Agora, falando nisso, você falou que o Brasil já teve um papel de destaque maior e não conseguiu entrar nas Olimpíadas. A que você atribui isso? Responsabilidade da organização brasileira, né? A cargo desse processo todo olímpico com o breaking. Então, realmente, a responsabilidade foi totalmente deles, não dos atletas, porque eles também não tiveram nenhuma preparação adequada. Então, foram muitos os problemas que a gente teve. Não teve uma equipe técnica, por exemplo, que é o básico para qualquer esporte. Sim. Né, uma equipe técnica que funcionasse, um trabalho multidisciplinar que trouxesse resultados e que tivesse um acompanhamento com profissionais qualificados e experientes nessa área. Então, foram, assim, uma série de problemáticas que o breaking teve por conta da gestão dessa organização mesmo. Então, uma grande pena. O pouco que eu acompanhei dessa preparação para a Olimpíada falando da participação da dança urbana, me preocupou muito, porque é aquilo que a gente começou conversando, até onde a dança é arte, até onde é esporte. Se você pretende entrar na Olimpíada, você tem que pensar como esporte. E o que o esporte faz? Tem seletivas. Primeira coisa, para ser justo, não teve. Depois, a equipe técnica, enfim, o pouquinho que eu acompanhei, eu fiquei surpresa da falta de pensamento esportivo para a organização. Você acha que foi isso? Eu acho que não é nem só o pensamento de esporte, né, gestão esportiva, mas todo, muito maior, né? Porque é realmente a capacidade mesmo dessas pessoas de desenvolverem um bom trabalho. Então, eu acho que tudo começa com a intenção. Então, você primeiro precisa ter uma boa intenção para você conseguir realizar algo, e a partir disso, capacitação e, em seguida, execução. E não existiu nem a intenção, muito menos a capacitação e, obviamente, não teve execução. Então, esse foi o grande problema que eu acho que a gente sofreu. Realmente não houve seletivas, tinham muitos atletas que tinham condições de competir e poder ter destaque. Infelizmente, eles fizeram o processo seletivo da pior forma possível, por meio de indicações de pessoas de preferência pessoal. Não foram seletivas de verdade. Não foram seletivas, fizeram convocações. Essas convocações também não foram muito bem pensadas estrategicamente, né? Pensando em uma competição, pensando em esporte, ele precisa existir essa estratégia e não houve. E aí, com esses atletas ali, eles não sabiam o que fazer com eles, como prepará-los e como eles podiam melhorar para conseguir avançar, né, nas competições e conseguir melhores pontuações. Então, foram vários problemas. Ao longo das competições, das qualificatórias, o Brasil foi muito mal, em quase todas elas. E, claro, quando você vai mal numa competição, você volta para casa, estuda o que você fez de errado. Isso é qualquer competidor. Qualquer competidor sabe disso. E, claro. Enfim, então não é segredo para ninguém, mas os próprios atletas tiveram que trabalhar individualmente na sua evolução, no seu conhecimento técnico, para poder
evoluir e tentar conseguir melhores resultados. Então, foi muito difícil. Alguns atletas, inclusive, me procuraram no meio do processo porque estavam muito perdidos. E o principal, nunca ninguém teve acesso, que é como funciona o sistema de julgamento. Esse é o básico. Então, eles nunca tiveram um treinamento sobre o sistema de julgamento. Então, como que eles sabem o que trabalhar para poder atingir uma melhor pontuação? Claro, o que buscar. Exatamente. Claro. Que eu conversei com atletas que estavam no circuito olímpico, né? Que atletas que participaram e estavam, enfim, uma boa pontuação. E todos eles, quase todos os países, confirmaram a mesma coisa. A primeira coisa que eles tiveram foi um treinamento sobre o sistema. Lógico. Porque eles precisam saber exatamente o que você vai como buscar. É pontuado. Claro. E o Brasil nunca teve. Terminou, passou Olimpíadas e até hoje eles não sabem como funciona. Isso é uma vergonha. Tanto que eu lembro que na época, na época da Olimpíada, me procurou para saber, para ter um pouquinho de respaldo. E eu perguntei para ela, mas vocês sabem quantas vagas tem na Olimpíada? Nenhum atleta sabia. Então, como que eles se preparam? Eles não sabem nem qual a chance que eles teriam para entrar na Olimpíada. Isso é muito estranho. Sim. Realmente isso é muito estranho, porque é o que você falou. Se a equipe que está gerindo, ela tem intenção... Isso é básico, porque... E é inteligente, vamos combinar. Porque eu falei outro dia, isso é muita cretinice. Você faz um mau trabalho, você não tem continuidade do seu próprio trabalho. Então, Sim. É cretinice, né? Faça um bom trabalho e você vai ter mais oportunidades. E quanto a isso, Mila, eu lembro que você tinha me relatado em relação à ilusão que estava sendo vendida para esses jovens competidores que estavam se preparando em relação a essas vagas, como se todos, eu acho que, pelo que eu entendi, você vai me dizer se é isso mesmo, eles tinham a ideia que todos iam ter chance de ir e tentar alguma coisa, é isso? No início foi uma bagunça, porque eles não tinham a informação correta e repassaram uma informação incorreta, mas eu busquei com outras fontes e sabia que aquilo não era verdade, porque eles prometeram uma seleção. Vai ter uma seleção brasileira, essa seleção vai poder representar... Uma equipe a gente como falou, a seleção de futebol. Exato, a gente falou, a competição é individual, né? São 2 vagas apenas por país. Então, mesmo se, por exemplo, o Japão qualificou umas 5 japonesas, por exemplo, mas só puderam ir as 2 melhores pontuadas. Sim, porque eram 2 tem vagas um número por país. máximo na Olimpíada, não vai centenas para cada, né? Se não tivesse, metade ia ser o Japão, né? Das 16 competidoras, claro, porque elas nem chegava. Pontuaram muito, muitas pontuaram muito bem, não participaram pelo limite de vagas que tinha. Então, depois se descobriu que eram apenas 2 vagas. E aí eles já não sabiam como pontuar melhor os atletas daqui. E, obviamente, participando apenas de algumas seletivas internacionais, você não tem pontuação suficiente. Não teve campeonatos no Brasil que ajudassem nessa pontuação. Sim. Então, isso foi muito delicado, porque ninguém sabia muito bem como funcionava, e aí todo mundo achava que era só ir treinar aí. Exatamente. A pontuação não fazia diferença, a gente faz diferença, claro porque que faz. Até determinada pontuação no ranking mundial é que entra para a última qualificatória. É e ranking. Aí, senão, não, até ficarem os 16. Mas, enfim, não teve esse trabalho com muito cuidado, então... Quando chegou mais para o final do processo, a gente teve 2 brasileiros que estavam um pouco mais próximos de conseguir entrar, né, entre esses 40 primeiros ranqueados. No fim, conseguiu entrar, mas depois não conseguiu passar entrar definitivamente, né, entre os 16 atletas. E das Big Girls, tinha também uma Big Girl que teria uma pequena chance, mas já era muito difícil, porque ela estava numa colocação já muito mais avançada. Então, era um pouco mais para frente, né? Então, era um pouco mais difícil dela conseguir, mas a diretoria afirmava em todos os veículos de mídia que o Brasil estava dentro, que estava garantido, que eles estavam trabalhando para isso e que o Brasil ia entrar para as Olimpíadas. Quando todo mundo via os resultados globais e via o ranking, via tudo acontecendo, e
era muito claro que era quase impossível. Claro, né? claro, Então, eu lembro uma das disso. principais atletas que teria maiores condições de conseguir entrar foi uma das atletas que teve menor investimento nela. Na verdade, duas atletas das mulheres, por exemplo, tiveram menos chances, né? Elas entraram mais tarde no processo, elas tiveram poucas oportunidades de participar das competições mundiais que pontuavam melhor e, enfim, então obviamente elas não pontuaram o suficiente para conseguir chegar entre as melhores. Mas se elas tivessem se houvessem as qualificatórias inicialmente, já se saberia que essas pessoas poderiam ser as representantes do Brasil, por exemplo. Claro, mas como não houve, já saberia. Desde o início a gente já soube que não. Não, mas o pior é que, assim, se eu me lembro bem, quando você fala desde o início, quando descobriu que eram só suas 2 vagas, isso faltava menos de 1 ano para a Olimpíada. Eu lembro que o prazo era ridículo. Parece distante que está tendo prazo, mas não foi. Foi tudo em cima da hora, ainda por cima, né? Sim. Inexperiência de tudo quanto é lado. Sim. Mas, na verdade, eu lembro que, na época, você mostrava uma preocupação muito grande em relação ao lado humano desses atletas que estavam iludidos, que pensavam que iam, pelo menos até Paris, tentar alguma coisa. Como é que fica isso, essa visão, em relação ao mercado de trabalho? Como que eles ficam? Porque eles têm que ter o dinheirinho deles para pagar as contas, para comer. E aí? Olha, melhorou muito a questão de oportunidade de trabalho acho que para todo o breaking. Isso no mundo abriu inteiro, espaço. Abriu muitas portas. Isso, com certeza, a gente não tinha históricos de atletas com vários patrocínios, com contratos com valores relevantes de patrocínio e atletas podendo realizar sonhos de várias coisas. A gente não tinha isso antes. Eram realmente poucos atletas que tiveram oportunidades de trabalho, enfim, de desenvolvimento mesmo, né? Então, abriu com certeza o cenário. Mas falando da parte... Volta, né? Falando ainda da... me perdi agora. Falando dos atletas, né? Peraí, volta. Me perdi do que... Não, tudo bem. A gente estava falando de mercado de trabalho, que eles têm chance, que melhorou, mas você queria voltar em relação à ilusão ali que a gente estava falando. Isso, eu me perdi, porque eu falei do trabalho, eu me perdi no raciocínio. Mas essa é uma preocupação que eu tenho, na verdade, até hoje, porque, assim, isso mexeu muito com todos os atletas, e não só com os atletas, mas com toda a cena do breaking no Brasil, que ficou totalmente instável. Nunca teve um trabalho, por exemplo, de base, né, com jovens, no desenvolvimento de talentos para o futuro. E essa era uma grande preocupação também. Então, ficou toda aquela sobrecarga sobre os atletas mais velhos também, que também entendem que, por conta da idade, já é muito mais difícil eles conseguirem estar numa próxima Olimpíada. Então, essa era meio que uma oportunidade única para a maioria deles. Sim. E existia essa promessa, existia essa ilusão e, no fim, acabou não dando em nada. Então, isso com certeza mexeu com o psicológico de muitas pessoas, mexeu com os sonhos de muitas pessoas. Destruiu os sonhos. Destruiu totalmente. É uma pena, porque deixou uma cena muito doente mesmo. As pessoas estão realmente muito diferentes depois desse processo olímpico, muito diferente de como está o cenário internacional, porque internacionalmente foi muito bom, muito positivo. Muito bom. Já existiam grandes competições e continuam acontecendo essas grandes competições. Sim, só aqui aumenta, no Brasil também, só tudo amplia, melhorou, e mesmo culturalmente entre as pessoas que não são da dança, começa a respeitar, começa a assistir, né? E aqui não, né? Pois é, e aí agora tá tudo parado, porque desde que já rolou. se sabia que não ia acontecer, não houve nenhum tipo de pronunciamento e nenhum esclarecimento para as pessoas, porque as pessoas não são obrigadas a saber, né? E eu acho que precisaria ter
ter tido uma comunicação maior, né, melhor por parte deles, para comunicar e explicar o que aconteceu de fato. E muitas pessoas não entenderam até hoje o que aconteceu. Pois E culpam é. e acham que a culpa é da falta de financiamento para o esporte. O que não é verdade, porque isso aconteceu. Então, teve um grande investimento, que não foi pouco, para poder se fazer um trabalho da melhor forma possível. E, infelizmente, não aconteceu. Essa é a minha próxima pergunta. Porque eu lembro que entraram patrocínios. Você estava me falando que o grupo que geriu, né, porque não é uma confederação, mas existia um grupo gerindo ali a dança urbana para a Olimpíada. Eles estavam vendendo uma mentira, como se já tivessem atletas selecionados para participar, não é verdade? E entraram patrocínios, acho que pelo menos 2 patrocínios grandes, que eu não me recordo mais. Então, e como fica isso? Se eu sou uma empresa que eu ponho dinheiro num negócio que não acontece, como que fica isso? Além Você do sabe? repasse do COB, né? Porque tem o repasse do COB... Do Comitê Olímpico Brasileiro. Exatamente. Sim. Além dos patrocínios que a empresa pode captar, Isso. a organização pode captar E também. esse dinheiro não virou apoio de treinadores, de preparadores físicos, de orientação em relação a regulamento e critérios de arbitragem? Não teve nenhum tipo de investimento no que era essencial. Não seria natural? Essa era a questão, né? O que a gente espera é que as coisas melhorem, né? Que as pessoas consigam, de fato, fazer uma gestão responsável para a gente não ser prejudicado novamente, porque o que aconteceu com as Olimpíadas de Paris foi uma vergonha para o Brasil, porque foi muito triste ouvir de grandes lideranças do mundo inteiro ficarem indignadas do Brasil estar fora, sendo que nós tínhamos bons atletas, nós temos investimento para o esporte, né? Claro que nunca é o ideal, a gente sabe como é a questão de investimento no Brasil, mas o breaking conseguiu investimento para poder realizar um trabalho bom, né? E não foi feito. Então, foi realmente uma irresponsabilidade por conta dessa gestão. E eles têm que, sim, ser responsabilizados, eu acho. Eu achei uma falta de respeito não haver nenhum tipo de pronunciamento para a comunidade mesmo. Porque, assim, tem um ponto muito importante. Quando você falou da questão da ilusão, tem uma questão que é um pouco além. Dentro do breaking, a gente tem que lembrar que a maioria dos atletas, a maioria dos praticantes de breaking são pessoas que vêm de classes sociais baixas. Porque o breaking, ele entra dentro de um contexto, dentro de um histórico cultural... de pouco recurso. De pouco recurso. Então, são pessoas que realmente... muitas delas, e eu falo por mim, eu também, quando comecei, vim da mesma situação. Então, assim, é o sonho, né? Você não tem nada, você não teve grandes oportunidades na vida, tudo é muito mais difícil. A gente está falando de uma dança que foi muito marginalizada até pouco tempo atrás. Sim. Onde as pessoas não viam valor, onde as pessoas não respeitavam como uma dança séria, né? Como uma profissão, como um trabalho, nem como arte, nem como esporte, nada disso. E então, assim, existe uma ferida muito maior por conta desse contexto que a gente já vem, né? E as pessoas buscando ali uma oportunidade de poder realmente ter um reconhecimento, de ter um trabalho, de poder ter um investimento, né, para o seu desenvolvimento, uma oportunidade de visibilidade, oportunidades diversas. E aí, tudo isso foi cortado por conta... Não, mas eu imagino assim, você imagina uma pessoa nessa condição de dificuldade, tem um pezinho de meia e é como uma aposta, é como um jogo de azar. Ela pega o dinheirinho dela lá e aposta, achando que ela vai treinar e que vai ter uma chance, e não vai. E desde o início, já pelo jeito se sabia disso. E entendo também que a chance maior naquele momento, em cima da hora, seria para os atletas mais velhos, porque eles já tinham mais experiência, mais condição. E muitas vezes o COB, pensando em outros esportes, provavelmente deve ter até sugerido que jogasse o investimento nos mais jovens, mas não havia prazo. Não. Então, tudo isso é uma questão administrativa, né? De olhar o todo. Nossa, que absurdo, hein, Mila? Mas,
por outro lado, a gente conseguiu abrir muitos espaços novos para a formação de jovens talentos. Então, algumas instituições particulares passaram, né, uma que é pública também, mas, enfim, resolveu inserir o breaking entre os esportes para investimento, para trabalhar, né, enfim, em competições e tudo mais. E graças a essas organizações que se mobilizaram, independente da gestão brasileira, né, oficial, hoje nós temos aí um grande número de jovens talentos indo super bem, evoluindo super rápido, tendo um trabalho com treinamento muito legal, com atletas que, inclusive, são atletas que estavam competindo nisso, participando de um projeto social também para identificar novos talentos para a gente poder garantir futuras gerações. Então, se para frente acontecer do breaking voltar a participar de uma Olimpíada, eu acredito que a gente consiga ainda ter algumas pessoas que podem nos representar super bem. A gente tem aqui em São Paulo vários grandes talentos, e em alguns outros estados também, muitas crianças e jovens evoluindo muito rapidamente. Isso é muito interessante. Mas, de novo, isso foi por conta de iniciativas privadas. Olha só. Não por meio dessa organização, porque até agora eles não fizeram nada. Nós estamos em metade de 2025 e até agora nada foi feito. E nem vai fazer, desculpa, nem vai fazer porque não tem projeção de uma próxima Olimpíada, né? Então fica tudo morno. Mas o que eu gosto, me parece um caminho natural, é que os atletas mais experientes, eles começam a trabalhar como treinador, eles começam a trabalhar como preparador físico, enfim, eles vão dando suporte para as novas gerações. Então, quer dizer, eles têm trabalho, eles têm continuidade e dão suporte para os novos que estão vindo. É um caminho natural, né? Sim. E aí, muito bom que pelo menos de algum lado está vindo socorro, literalmente socorro. As pessoas começaram a se mobilizar para poder fazer algo acontecer, principalmente pessoas preocupadas, né, com o futuro outras gerações, né, próximas gerações. Então, pessoas já arte-educadores que começaram a fazer alguns trabalhos e têm trazido grandes resultados. Então, eu acho que a gente tem aí uma pontinha de esperança para o futuro por conta desses trabalhos que estão sendo feitos com muita seriedade. E os brasileiros são muito raçudos, né? E eles, com um pouquinho, eles fazem muito. É o que está acontecendo. Pelo que você está contando, é esse panorama que eu estou assistindo. Que bonito, com né? muito menos recurso do que, obviamente, foi destinado para esse processo todo olímpico. Estão realizando trabalhos incríveis, realizando competições, trazendo oportunidades de competição para que esses jovens consigam ganhar experiência. Sim. Fazendo conexões com pessoas da cena para poder fazer laboratórios, para poder trabalhar junto. Então, eu acho que é isso. No fim, o que está funcionando realmente é a iniciativa individual e privada. E pronto. Para isso. Pronto. E aí, bom, falamos tanto, né, da cena mundial, agora eu vou voltar aqui na Mila. Queria que você falasse um pouquinho do seu curso dentro da pós-graduação. A nossa pós-graduação tem 14 anos e a gente trata de diversas modalidades de dança, entre elas a dança urbana, mas sempre com um olhar de arte, cultura, outro olhar no esporte e saúde, educação sempre está em tudo. Então, realmente não é uma coisa muito fechada, mas pelo contrário, tem que abrir ao máximo. Então, queria, Mila, que você contasse como que funciona o teu curso, como que você montou ele, como que... Olha, foi um grande desafio, para mim foi uma honra enorme poder fazer parte disso. Muito obrigada, Carla, por pensar nisso também, né? Mas é muito legal, porque você tem que pensar de uma outra forma, né? As danças urbanas, elas englobam várias danças, na verdade, né? A minha especialidade é o breaking. Eu passei por algumas outras danças, né, ao longo da minha vida, mas a minha especialidade é o breaking. O breaking se tornou um esporte olímpico, as demais danças ainda não. Mas elas acabam fazendo parte dentro da nossa cultura, né, essas danças. Então, é importante mencioná-las e é importante que as pessoas conheçam também. Então, quando eu fui montar o curso, a ideia é justamente que não se falasse apenas no breaking, porque as danças urbanas englobam várias danças.
danças. Sim. E foi muito interessante poder conversar com várias pessoas, né, muito importantes da nossa história no Brasil, inclusive, como pesquisa, fonte de pesquisa também para garantir. Apesar de eu já conhecer isso há muito tempo, ter contato com essas pessoas e ter contato com vários pioneiros, né, da dança no Brasil, eu achei importante reforçar tudo isso para garantir que o material estava realmente bem completo e atualizado. Porque muitas histórias, diferente de muitas danças, as danças urbanas foram surgindo em diferentes lugares. Então, diferentes estilos foram surgindo em diferentes lugares, elas têm histórias diferentes, em períodos diferentes, contextos diferentes, e como elas se propagaram também foi de uma forma diferente. O breaking ficou mais conhecido mundialmente durante um determinado período, mas as outras danças também foram chegando, né? E algumas muito recentes para o Brasil. Tem danças que chegaram em 2004, 2003. Então, é muito recente, mas são danças que já se praticavam no final dos anos 80. Antigas, né? nos outros países. De outros países. Então, assim, na verdade, ainda é tudo muito novo para o Brasil, se pensar dessa forma, Sim. né? Apesar do breaking, né? E já existia desde os anos 80 por conta dos filmes, né? Que acabou chegando um pouco antes, mas outras danças já eram praticadas, né? Funk styles, outras danças também já eram praticadas nessa Sim. época. E foi interessante montar esse material de uma forma realmente educativa, né? De uma forma diferente, porque a intenção desse curso não é fazer um workshop de dança para só dar uma prática, mas inseri-los realmente na história para que eles possam entender, eles possam tanto absorver aquilo como fonte de conhecimento e pesquisa, como eles também possam levar isso adiante como professores. E isso deu muito resultado, porque alguns alunos entraram em contato comigo, mandaram fotos de aulas que fizeram, de trabalhos que fizeram com os alunos, com material que eles conseguiram por meio do curso, né, com os ensinamentos que eles aprenderam durante o curso. Então, foi muito interessante, porque foi um trabalho realmente de pesquisa aprofundada da dança, e eu fiquei muito orgulhosa com o material, porque eu acho que, por mais que a gente tenha ali um tempo curto até para trabalhar, mas deu para a gente trabalhar muito bem a parte técnica, a parte teórica e a prática também com todos eles. Então, é um curso bem completo. O tempo é curto, mas são 10 horas, né? Sim, não é tão sim. pouco, mas dá para ter uma na hora que você vivência. chega com a sua mala de conteúdo, né? Você fala, não vai dar para nada, mas são 10 horas, né? Mas é muito... E tem muita coisa, porque as pessoas pensam, as danças urbanas é uma dança muito jovem, então não tem muito o que se falar. Não, existe muita história por trás disso, e a gente tem um papel muito interessante aqui no Brasil de pessoas que trouxeram essas danças, como essas danças chegaram aqui, e tudo isso ele é também apresentado no curso. Então, realmente, o curso é bem completo. E eu gosto de... Isso eu ouvi na minha faculdade de Educação Física, e replico para a dança, que a gente desenvolve a dança, sobre a dança e através da dança. Eu acho que é redondinho, é isso mesmo, né? Isso engloba a arte, o esporte, a saúde e a educação. Enfim, eu tenho o maior orgulho desse curso, porque eu acho que todos os professores, em algum momento, passaram nesse processo de ter que parar, pôr todas as cartas na mesa, organizar e chegar lá com aquilo lá redondinho para os alunos. E os alunos, assim... Cada turma tem uma personalidade, mas, em geral, é bem heterogêneo. Você tem que estar atendendo todas as demandas, né? Sim. E é isso, é uma aventura. Sim, e é muito interessante porque surgiram outros cursos, né, em outras instituições de danças urbanas, mas foram muito criticadas. Por justamente porque por essa falta de conteúdo mesmo teórico aprofundado. Então, eu fico orgulhosa, porque no nosso curso tem isso, né, bem feito, que eu acho muito importante. Eu acho importante a gente garantir que o que você está passando não é só a sua experiência, a sua vivência, mas, de fato... Sim. Você traz um contexto muito mais amplo, independente do que você gosta ou o que você faz.
Você tem que ser honesto na informação, né? E de né? preparação para qualquer tipo de uso, porque se o aluno sair dali querendo aplicar aquilo, dar aula daquilo, ou se ele quiser sair dali para poder escrever algo a respeito, ou o que for. Ou se ele quiser ser um competidor, ele também tem o caminho aberto, né? Exatamente. Com cabeça aberta. Exatamente. Então, não é só apresentando a dança de uma forma muito... Vamos fazer, né? Vamos, o passinho é esse, agora vamos fazer um passo avançado. Não é só isso, Não, né? mas de uma forma muito aprofundada e muito responsável, justamente pensando nisso. Eu acho que a forma responsável resume, né? A gente tem que realmente... E é independente de gosto, porque também falavam assim, Carla, mas você chamou tal professora? Eu chamei, não importa se eu concordo com ela, porque a questão da pós-graduação vai muito além do meu gosto, da minha opinião, mas eu tenho que levar ali todo o conteúdo da dança. E o aluno escolhe, ele tem que ter o material para escolher o que ele vai acreditar, o que ele vai trabalhar, o que funciona para ele, porque nós temos diferentes grupos, diferentes objetivos, diferentes realidades. Sim. E cada qual tem que ter o conteúdo para pensar, né? E a nossa realidade muda também, né? Daí fala assim, agora eu vou ter que trabalhar com tal coisa, vai lá no conteúdo da pós, né? Não, e fora a estrutura, né? Que também foi incrível. Isso foi algo que me surpreendeu bastante. Porque, é mesmo? Porque a estrutura é importante para quem dança. Claro. Enfim, nem toda instituição tem essa preocupação, mas a questão realmente da estrutura foi um diferencial para mim e para os alunos, sim, com certeza, para poder ter um melhor aproveitamento do curso. Eu acho que nesse ponto, tá ligado à educação física, a gente acaba tendo bastante esse respaldo, né? Sim. Do espaço, da estrutura e desse respeito. Lá dentro, pelo menos, a gente tem isso e a gente admira e somos muito agradecidos também. Eu acho que realmente faz diferença. Então, aqui, fazendo uma pausa, aqui acabamos de lançar o livro sobre esse curso da pós-graduação, que é justamente o que a Mila está falando. Nós temos um conteúdo muito maior do que apenas dançar ou fazer passos, né? Então, esse livro, A Dança na Arte, no Esporte e na Educação, traz o conteúdo de 12 professores do curso de pós. Cada um escreve um capítulo e conta um pouco do que ele dá nas 10 horas de aula deles, né? Enfim, e fica aqui a sugestão. Em breve a gente vai lançar um segundo, que a Mila também vai ser autora. Mas eu vou ler, vou devorar esse livro primeiro. Esse aqui ela estava na Olimpíada, então ela não pôde entrar. Mas no próximo, é certo que vai ter um capítulo seu. Maravilha. Bom, e agora... eu queria, assim, para fechar, que você falasse dos teus projetos, o que você vem fazendo, o que vai acontecer, o que você pode contar, né? Porque deve ter projeto secreto ainda. Olha, tem várias competições, eu tenho participado muito forte, muito ativamente, né, de competições como júri, alguns como comentarista na esportiva, porque desde que entrou como esporte, isso é uma profissão nova, por exemplo, que não existia isso comentarista. Antes. De comentarista, não existia isso antes. Olha, então, o mercado de trabalho está ampliando, né? Exatamente. Mas é o que você falou, com responsabilidade a gente continua ampliando. Sim, com certeza. Não é? Exatamente, mas é isso, são organizações que viram a necessidade e sim, enfim, foram inserindo mesmo. E faz diferença, né? Então, eu tenho atuado em várias coisas, né? Como sempre, mas principalmente na parte de júri, de competições. Vai acontecer uma competição grande agora no Brasil, que é uma das maiores competições do mundo, que chama Undisputed, da Fujifilm. Fala de novo. Undisputed. Ah. É uma competição global que acontece em vários países e a final mundial acontece no Japão. É um investimento de uma empresa japonesa, inclusive, e os japoneses que têm se destacado mundialmente em grandes competições, inclusive no processo olímpico, teve pódio em praticamente todas as competições. Uau! O Japão está realmente investindo muito na modalidade e essa competição está tendo também esse investimento e realmente se firmou como uma das maiores competições. E eu estarei como júri também. Uau. Única júri mulher, né, Importante. do Brasil nessa competição.
E tem outros campeonatos também que ainda vão vir, muitos. Tem vários campeonatos brasileiros que também cresceram muito graças a toda essa mídia e tudo que o breaking teve. Isso também ajudou muito a muitos desses eventos ganharem patrocínios e conseguirem ganhar editais e tudo, e agora está realizando com melhores recursos. Então, tem sido muito positivo, né? A questão do breaking ter se tornado um esporte olímpico, então tem muita abertura aí de portas. Alguns projetos que eu vou fazer também, mas mais para frente, não posso falar deles ainda. Claro, mas eu imagino, falando em oportunidades, antes devia ter mais oportunidade dentro da área de arte e cultura, e a partir de agora tem esportes tem também. Esporte. Isso agrega muito, ajuda muito, né? Em muitos sentidos, porque muitos lugares têm uma verba muito limitada para a cultura, por exemplo, mas já existe uma estrutura e um investimento maior para o esporte. Então, muitos desses lugares, principalmente muitas cidades do interior, né? Quase toda cidade do interior tem um estádiozinho, tem um centro esportivo, tem algum equipamento. Se não entrar pela cultura, vai entrar pelo esporte. Então, ele abriu portas para esses, por exemplo, essas cidades, esses municípios pequenos que não tinham muita abertura para a cultura, pelo esporte conseguiu. Então, isso realmente ajudou muito. Olha só. Então, olha, o que eu vou pedir para você? No descritivo desse vídeo, vai lá o teu currículo resumido. Eu peço para você que você também coloque os links dessas competições que você está falando, para que as pessoas possam também já acessar com mais facilidade. Eu pedi até para você repetir, nome difícil. São todos nomes internacionais, Undisputed, aí o outro chama Red Bull BC One, são todas competições grandes que acontecem mundialmente. Aí você deixa vale os a pena links, assistir. Né, para o pessoal ver, porque deve ser demais ver. Sim, vale muito a pena. E aí a gente teve a alegria de ter uma final mundial novamente dessa competição, por exemplo, da BC One, aqui no Brasil ano passado, e as pessoas puderam ter a oportunidade de assistir esses maiores nomes do breaking global. Onde que foi? Onde que acontecem essas competições? Aconteceu no Rio de Janeiro, nessa edição, mas já todo ano acontece em algum estado país diferente? Não, um país diferente. Então, cada ano, um ano em Paris, outro ano em Tóquio, outro ano na Polônia, outro ano em Nova York, então e o ano passado aconteceu no Rio de Janeiro. E assim, os brasileiros tiveram a oportunidade de assistir batalhas que eles nunca poderiam ver, se não por meio dessa competição, porque vieram realmente os maiores campeões mundiais, todos estavam ali reunidos naquele evento. Foi incrível. E eu fui júri dessa batalha. Então, imagina, foi uma responsabilidade gigantesca. Assim, a gente treme tanto quanto se estivesse competindo, não? Sim. Foi uma responsabilidade muito grande. Muito pesado ser árbitro. Mas foi maravilhoso. Ninguém vê, né? Bom, então, para quem quer começar, alguma indicação? Olha, tem muitos lugares que acontecem cursos, né? E tem aulas recorrentes o ano todo, em vários lugares. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muitos CELs, né? Casas de cultura, centros culturais que têm aulas de breaking. Centros esportivos não muitos, mas alguns sim têm. Então, as pessoas têm oportunidade de aprender breaking. Mas eu sugiro que a pessoa pesquise, porque, na verdade, o breaking está em todos os lugares. Tem lugares para aprender de todos os tipos. E você está falando em estruturas públicas que devem ser cursos todos gratuitos, não? Sim, tudo gratuito. Olha aí. Então, é só querer. Exatamente. Inclusive, o Centro Olímpico de São Paulo tem feito um trabalho, é uma dessas instituições que eu falei que tem feito um trabalho muito legal com o esporte aqui em São Paulo. E eles fizeram um anexo, como não tinha como contemplar muitos atletas para entrar dentro do time, eles fizeram um anexo junto com um outro espaço na Zona Leste, por exemplo, onde os que não passaram, por exemplo, na peneira, podiam treinar para poder se tornarem atletas do Centro Olímpico. Que legal. E esse trabalho deu tão certo que vários desses atletas que não tinham passado na peneira inicialmente puderam fazer um treinamento técnico com os professores ali, e eles se desenvolveram já no nível de poder conseguir entrar dentro do time do Centro Olímpico. Então, é um trabalho muito legal que foi feito também, não por meio da gestão oficial aqui no Brasil, mas por meio de uma instituição esportiva que teve interesse no breaking. Trabalhos bem feitos colhem resultados. Sim, e vamos colher muito mais resultados, porque é muito, muito bonito o trabalho que eles estão fazendo lá. E o pessoal é muito capaz. Sim, com certeza. Mila, muito obrigada.
Espero que você venha mais vezes. Vamos fazer um podcast só sobre arbitragem. Ai, seria muito interessante. Vamos? Vamos. Então, Obrigada. ficamos aqui. Dança Sem Filtro agradece a presença da Mila Kozuma e vamos esperar ela voltar para falar de arbitragem. Obrigada. Obrigada.